Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Lucas e hoje vamos começar com mais uma aula de para cálculo. Só que hoje o tema da aula de hoje vai ser funções constantes de primeiro grau e identidade. Identidade, né? Não identidade. Certo? Então vamos continuar com o nosso curso, falando um pouquinho dessa parte de funções, né? A nossa apresentação de funções, que é muito importante, não só para o básico da parte de cálculo, mas também para o restante de todo o curso, tanto da parte da engenharia elétrica quanto qualquer outra engenharia, qualquer outra parte voltada para matemática. Funções é algo completamente primordial, certo? Então vamos começar então, com o nosso curso. Então a primeira parte do nosso curso é a parte de função constante, certo? Então vocês estão olhando a definição aí da parte de função constante. Então uma função f, ou f de x, é chamada de função constante se e somente se for do tipo f de x igual a c, onde c é uma constante qualquer que pertence aos reais. Os reais, no caso, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, negativo, pode ser fração. O importante é que seja real, não seja um número imaginário. Ou seja, para todo valor de x, nós temos o mesmo valor de y associado para ser uma função, certo? Então, em outras palavras, é chamada de constante, é chamada de constante, pois ela não varia seu valor f de x igual a y, por todo o intervalo de x, certo? Então vamos ver como é a cara dessa função constante, que é a função primordial das funções. É uma função constante. Então vamos lá. Então qual que é a cara da função constante? A função constante é realmente uma reta, mas não é uma simples reta com uma inclinação qualquer, né? Com uma inclinação A, por exemplo. É uma reta que não tem inclinação. Ela é um plano, basicamente, certo? Então, por exemplo, quando a gente tem f de x igual a 4, o nosso 4 é o valor desse plano, né? O valor de c vale 4. De maneira que todos os valores de f de x têm valor 4. Então, para qualquer valor de x, temos valor 4 associado, certo? E isso é uma função, porque para diferentes valores de x, temos o mesmo valor de y associado, certo? Não temos, por exemplo, um valor de x que tem vários valores de y associado. E isso não seria uma função, certo? Então, por que eu estou falando isso, né? Eu estou falando isso porque a gente tem coisas que não são funções e outras que não são funções constantes. No caso, x igual a 4. Quando x igual a 4, a gente não tem uma função. Por que a gente não tem uma função? Porque a gente tem um valor único de x para vários y associados, certo? No caso, seria uma função se a gente tivesse, então, f de y, certo? F de y igual a f de y igual a 4, certo? Então, no caso, a gente estaria invertendo a nossa posição da função. Mas no caso aqui, a gente está falando de f de x. Então, quando a gente está falando de f de x, a gente não tem uma função quando x igual a 4. Agora, no outro caso, a gente não tem uma função constante, né? Então, a gente tem f de x igual a 2x, a gente não tem uma função constante porque ela não é um platôzinho, né? Ela não é uma reta constante, de maneira que a gente tem, para um único valor de y, vários x associados. Vários valores de x associados. Certo? Então, no caso, não é uma função constante. Então, se não é uma função constante, que tipo de função? É a função mais básica da matemática. É a função de primeiro grau. Certo? E qual que é a definição de primeiro grau que vocês estão olhando aí? Então, uma função f é chamada de função de primeiro grau, ou função afim, é o segundo nome da função de primeiro grau, se e somente se for do tipo f de x igual a ax mais b, onde b, aí no caso, escondeu por causa da situação. Então, no caso, deixa eu puxar aqui a canetinha para vocês verem. B pertence, então, para ser uma função de primeiro grau, b tem que pertencer aos reais, certo? Ou tem que ter um valor, pode ser 0, 1, 2, 3, enfim, pertencendo aos reais. E, principalmente, o a tem que ser igual, diferente de 0. Certo? Porque se a for igual a 0, a gente vai cair no caso da função constante. Certo? Que é o caso básico de funções. Certo? Então, o a é chamado de coeficiente angular ou taxa de variação, que a gente vai falar mais para frente. O que é taxa de variação? Vou falar um pouquinho aqui para vocês, um pouquinho da parte de taxa de variação.
mas vocês vão ver mais taxa de variação na parte de cálculo mesmo. É muito, muito, muito importante. Vai cair para as demais funções também. E o B, né? O B é o coeficiente linear. É mais simples o coeficiente linear. Vamos explicar um a um para vocês. Só tirar a caneta aqui. Acho que está aqui. Ficar assim aqui. Então, apaguei. Então, vamos embora. Bom, então, função de primeiro grau. Qual é a cara dessa função, então? Qual que é a carinha dessa função de primeiro grau? Então, o que eu falei, a função constante é um platôzinho. A função de primeiro grau não é um platô, né? Não é uma retinha assim, também não é uma reta vertical, que nem se fosse o x igual a 4, que é uma assíntota vertical, certo? É chamado de assíntota vertical. É, no caso, uma reta com uma certa inclinação e um certo ponto cortando o eixo x. Tá? Então, como é o gráfico dessa função? Então, seu gráfico é semelhante à função identidade, ou à função constante, já que esta é um tipo de função de primeiro grau, com a diferença de que f de x agora corta o eixo das ordenadas em um certo ponto B, que é o nosso coeficiente linear, e apresenta uma raiz x0, que é onde corta o eixo x. Certo? Então, a gente vai ter agora uma raiz, e como a gente tinha na função identidade, o ponto B, que é o ponto que corta o eixo das ordenadas. Mas agora a gente está também cortando os eixos, o eixo das abscissas, que é o eixo x. Certo? Então aqui a gente tem o nosso exemplo. Então exemplo igual a f de x igual a 2x mais 3. O 2 é o nosso coeficiente angular e o 3 é o nosso coeficiente linear, que é o ponto exato que corta aí na função. Você pode ver aí no nosso gráficozinho aqui embaixo. Isso, dá para ver aí bonitinho. Aí o ponto B e o x0 sendo a nossa raiz da função. Certo? Então esse é um exemplo básico da parte de função de primeiro grau. Então, continuando então. Função identidade. Certo? Qual que é a função identidade? Então, é o caso primordial de uma função de primeiro grau, assim como a função constante também é um caso da função de primeiro grau, só que é mais simplificado. Certo? Porque a gente não tem o x, né? Fica como se fosse um valor único. Então, uma função f é chamada de função identidade se, e somente se, for do tipo f de x igual a ax mais b. Está escondido. Por que a identidade? Porque o b é igual a zero agora. A gente só está analisando mais para o parâmetro a, que é o coeficiente angular. E aqui a gente sabe que o a é igual diferente de zero. Certo? Igual diferente de zero. Onde x é o parâmetro variante. Certo? Então a gente está variando de acordo com o x. É o nosso coeficiente. O nosso parâmetro. É o nosso parâmetro. Então x é o nosso parâmetro. E a é chamado de coeficiente angular da função, que a gente já viu. Certo? E por que angular? Já vou explicar para vocês. Então, em outras palavras, a função identidade é aquela onde para cada x temos o valor de y igual a f de x associado, né? Diferente associado. Certo? Então, vamos lá. Continuando, então. Então, qual que é a cara dessa função? Então, a gente tem várias carinhas da função de f de x para diferentes valores de a. A gente tem x sendo o parâmetro variante, né, ao longo do seu próprio eixo, mas a que dá a diferença na carinha dessa função, certo? Então, no caso, por exemplo, a gente tem f de x igual a 4x e g de x igual a 8x. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, vou puxar aqui meu mousezinho. Então, quando o a é igual a 4, nós temos, então, a função f de x, que é essa laranjinha aqui, com essa abertura aqui. Certo? Com uma abertura assim. Quando o a é igual a 8, então a gente tem o nosso g de x em azul, a gente tem uma amplitude, uma abertura bem maior. Certo? Já explicando para a taxa de variação, então a gente tem uma taxa de variação bem maior. Por quê? Porque para o mesmo valor de x, então vamos lá pegar um valor de x aqui, por exemplo. Vou mudar aqui a corzinha para ficar mais claro. Então, por exemplo, vou pegar esse valor de x aqui, ó. Esse aqui, eu não tenho régua, mas dá para ver aqui. Então, para esse valor de x, vou chamar de x1. Para esse valor de x1, o valor para f de x é esse pontinho aqui.
certo? Dá para ver aí, isso, dá para ver. É esse pontinho aqui. Agora, para g de x, é este ponto aqui, certo? Então, você está vendo que a taxa de variação é muito maior, é o dobro, né? É o dobro a taxa de variação. A angulação é muito maior de g de x comparado a f de x. De maneira que, para o mesmo ponto em x, nós temos valores diferentes da função. Se a gente tivesse, por exemplo, o mesmo valor de a, a gente teria a mesma função, certo? E eu não expliquei na parte da função constante, né? A função constante é uma função par. Por que é uma função par? Então, para o mesmo valor de f de x, a gente tem... para o mesmo valor de f de x, sendo f de x ou f de menos x, a gente tem o mesmo valor que é c, certo? Então, por isso que é uma função par. Agora, uma função identidade, uma própria função de primeiro grau, é uma função ímpar, porque para o mesmo valor de x, a gente tem... ou no caso, f de x e f de menos x, a gente tem valores contrários. Então, por exemplo, aqui, f de x1, a gente tem um y. Então, aqui a gente tem um f de x1. Aqui, por exemplo. Agora, a gente vem para o mesmo ponto ao contrário. Então, a gente vai ter o x menos aqui, menos x1. A gente vai ter um f de menos x1. Certo? Como se ela tivesse não espelhado, mas ao contrário aqui. Certo? Então, continuando. Aí está a cara da nossa função de primeiro grau, a função identidade da função de primeiro grau. Então, continuando aqui. Então, a gente falou do coeficiente angular. Então, quem é, aqui definindo, quem é o coeficiente angular? Então, o coeficiente angular da função identidade e da função de primeiro grau, né, que faz parte da função, a identidade faz parte da função de primeiro grau, é aquele que define qual é o ângulo da reta gerada pela função em relação ao eixo x, ou eixo das abscissas, ou abscissas, para exemplificar se for o x ali, né? Também é chamada de taxa de variação da função, onde quanto maior for seu valor, mais rápida a função aumenta seu valor em relação ao eixo x, que foi o que eu mostrei ali. Se a gente vê aqui, por exemplo, g de x e f de x, a gente vê que g de x aumenta, né, cresce mais rapidamente do que a função f de x. Certo? Então, voltando aqui, é o mesmo exemplo então, para comparar as duas funções. Então, a gente tem a função f de x sendo x, e a função g de x, vamos continuar com o vermelho aqui, e a função f de x igual a 3x. A gente vem, então, para a função, aqui teria que ser g de x, tá? Então, aqui g de x, para ficar mais claro. Então, g de x igual a 3x, a gente vê aqui que na primeira o a vale 1. E aqui o a vale 3. Posso chamar de A ou posso chamar da taxa de variação. Então, D de X, D de F vai ser igual a 1. E essa setinha aqui é chamada de tal que. Certo? Transpondo para o português, essa setinha com 2 tracinhos, que nem se fosse igual. E a setinha aqui é tal que a taxa de variação, então D de X, D de G é igual a 3. Certo? Nesse caso. Então, a gente vê aqui, para o mesmo ponto, então, vamos pegar, por exemplo, esse ponto aqui. Então, para o mesmo ponto, a gente vê a diferença, vamos botar aqui uma diferença delta f entre as duas funções, certo? Para o mesmo ponto x, a gente tem uma grande diferença dada a taxa de variação entre as duas funções, certo? Uma valendo 1 e outra valendo 3.
Então, esse é o coeficiente angular. Esse coeficiente angular, ele dá a abertura da função. Então, quanto maior ele for, mais aberta é a nossa função. Lembrando que se a gente falasse, no caso da parte de geometria, o A em graus é menor do que 90 graus. Certo? Então, a gente não vai ter a abertura máxima, não é uma reta assim. Certo? Senão, a gente teria aquela chamada assíntota. A gente não quer essa assíntota no nosso problema. Certo? Então, o máximo seria ela estar quase no 90 graus, uns 89 graus, 999, ela está quase ali. Então, a taxa de variação máxima. Certo? No caso, falando de funções, tá? No caso, falando de funções. Certo? Aqui é um 90, não 40, 90 graus. Certo? Beleza. Então, continuando. Então, a gente falou do coeficiente angular, do coeficiente linear. Então, recapitulando, né, um pouquinho mais deles. Né? Então, no caso do coeficiente angular, quando ele é maior que zero, então a gente tem, no caso, uma situação crescente, certo? Ele sendo maior do que zero, que é os casos que a gente viu. A gente pode ter ele sendo menor do que zero, um caso decrescente, menor do que zero. E um caso constante, que é o caso da função constante, certo? E no caso da função identidade, a gente teria a função identidade aquela que onde o b é igual a zero. Se é onde o b é igual a zero, então ela estaria aqui, sendo um caso de A crescente. Não tem o A 90 graus ou A 100% de abertura, porque a gente não é uma função, repetindo sempre, não é uma função, aquele caso de uma assíntota vertical. Não é uma função, é uma assíntota vertical. Certo? X igual a 4, é uma assíntota, não uma função. E no caso do b, então aqui para diferentes valores de b, para uma mesma função y igual a x mais b, a gente tem diferentes funções associadas. Então, por exemplo, essa preta aqui com o b igual a 3, ela passa exatamente no b3 e tem uma raiz em menos 3 aqui, por exemplo. Uma raiz em menos 3. E aqui, essa vermelha aqui passa em 2, uma raiz em menos 2, e assim por diante. Certo? Bom, continuando. Então, a gente tem os nossos coeficientes angular e linear, certo? Dentro da função de segundo grau. Agora, a gente tem que saber como achar eles. Então, tem diferentes formas, né, que eles podem aparecer nos exercícios para a gente poder achar eles, né? Então, um exemplo é dar todo o enunciado do exercício, ele diz: há uma taxa de variação de, ou outro exemplo, dado o gráfico a seguir, ou dada a função f de x igual a 6x mais 3. Então, quando ele fala há uma taxa de variação, ele vai dar, possivelmente, o valor da taxa de variação de A. Né? Qual que é essa abertura aqui que a gente está trabalhando aqui? Essa abertura aqui. Quando está aberto, qual que é a taxa de variação dessa função? Né? Dado o gráfico a seguir, então, por exemplo, a gente tem esse gráfico aqui, como a gente acha a nossa função de primeiro grau? Ou, no caso, como a gente acha nosso coeficiente angular da função de primeiro grau? Quando ele dá um gráfico, a gente faz a famosa tangente, porque essa tangente vai dar a nossa abertura, realmente a nossa abertura. Então, a tangente é o quê? É o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, o cateto oposto pelo cateto adjacente. Ou seja, ΔY sobre ΔX. É a nossa taxa de variação da função de primeiro grau. É essa própria abertura da função de primeiro grau. Ou um outro caso, dada a função f de x igual a 6x mais 3, é só a gente pegar o nosso próprio coeficiente, a gente vai ter aqui o 6, é o nosso coeficiente angular. Certo? É um caso. Então, são exemplos de poder achar o nosso coeficiente angular da função. O coeficiente linear é mais simples. Né? Ele pode aparecer no enunciado, que eu não coloquei aqui, o coeficiente angular ou a função corta o eixo das ordenadas, ou o eixo y no ponto tal. Ou dado o gráfico a seguir,
Então, por exemplo, se eu pegar e montar um gráficozinho aqui rapidinho para vocês. Então, eu monto aqui o gráfico. Aqui x. E aqui o nosso y. Que ficou horrível, muito bem. Aí a gente tem nossa função. Então, dado o gráfico aqui, a gente sabe que o nosso ponto B é o coeficiente angular. Está exatamente aqui. Certo? Está exatamente aqui. Ou, o mesmo caso que a gente deu, então, dada a função f de x igual a 6x mais 3, blá, 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 o 3 é o nosso coeficiente linear. Agora, vamos para o ponto mais importante, né? Porque a gente fala da taxa de variação, que é muito, muito importante, realmente importante. E também do coeficiente linear, que é um pouco mais à parte, né, da situação. Mas o mais importante, um dos mais importantes pontos aqui, também para as outras funções, outros tipos de funções, são as raízes. No caso da função de primeiro grau, é uma raiz só. É a raiz x0, ou raiz x1, do jeito que você quiser dizer. Certo? Essa raiz é o ponto onde, quando f de x é igual a 0, ou quando y é igual a 0, a gente quer encontrar, então, quando isso acontece, a gente quer encontrar o valor de x, que é o x0. Então, quando f de x igual a 0, ou y igual a 0, x0 vai quanto? Então, qual que é a raiz quando isso acontece? Certo? A raiz é a própria solução de vários casos. Então, quando a gente tiver, por exemplo, uma função de primeiro grau, uma equação de primeiro grau, a solução é quando o f de x é igual a 0, que é onde a gente tem a nossa própria raiz, certo? Por fórmula, né, de uma forma mais básica, quando a gente tem uma função de primeiro grau, a nossa raiz vai ser dada por x0 igual a menos b sobre a, basicamente. Como a gente acha isso? Então, a gente chama, por exemplo, se a gente tem uma função f de x igual a ax mais b, vai ser igual a 0 quando a gente tem a raiz, certo? Então, a gente vai ter ax igual a menos b, certo? Então, eu tiro menos b em ambos os lados, ou, comumente, a gente passa b para o outro lado, mudando o seu sinal, certo? Tal que a gente tem ax, tal que igual a x, não. Tal que x é igual a menos b sobre 2a. Eu passei, então, a dividir pelos dois lados por a, ou passei a dividindo para o outro lado, certo? Ah, mas a pode ser igual a 0. Não. A pode ser igual a 0, não, porque eu garanti, como é uma função de primeiro grau, eu garanti lá no começo que a é igual diferente de 0. Certo? Está garantido isso. Que a é igual a diferente de 0. Se ele tivesse, por exemplo, uma função constante, aí não. Certo? Uma função constante, a gente vai ter que o a é igual a 0. É diferente. Certo? Aí não é uma função de primeiro grau propriamente dita. Certo? Porque a gente tem que garantir que o a sendo igual a diferente de 0, a gente vai ter o x ali presente. Certo? Tendo o x ali presente, a gente consegue encontrar a sua raiz. Né? Tanto para a identidade. No caso da identidade, o x da identidade que eu vou chamar de é igual a 0. E nos casos demais é dado por menos b sobre a. Aqui está a dedução, então chegando aqui nesse caso aqui, pela deduçãozinha aqui. Pode ter aqui, por exemplo, na raça com o exemplo de f de x igual a 3x mais 2. Então, para f de x igual a 0, teremos que f de x igual a 0, que é igual a 3x mais 2. Tal que menos 2 é igual a 3x. Tal que x é igual a menos 2 sobre 3. Certo? Ou menos 2/3. Certo? Então, continuando. Então, por fim, para terminar praticamente a nossa aula, quais são os exemplos, né, no caso, dentro da faculdade, dentro do estudo do pré-cálculo, dentro da matemática,
Quais são os exemplos? Onde aparece a função de primeiro grau? Geralmente a função de primeiro grau aparece na parte de construção de gráficos e da parte chamada de, que eu não coloquei aqui, de linearização. Linearização. Certo? Que a gente vai encontrar na parte dos relatórios do laboratório de física ou dos relatórios em geral. Certo? A gente pode ter, por exemplo, casos em que a gente tem um gráfico assim, que a gente tem vários pontos distribuídos aqui. E a gente vai acabar encontrando a reta que representa esses pontos. Certo? A gente pode encontrar a equação dessa reta e pode determinar essa reta, que é uma função de primeiro grau. Ou, que é no caso de linearização, que a gente tem, por exemplo, vou aqui um exemplo, que a gente tem pontos que estão fazendo, por exemplo, uma parábola ou uma... né, estão meio tortinhos assim. Certo? Por quê? Porque eles têm valores muito, muito grandes. Então, por exemplo, se a gente começa... Esse ponto aqui está em 10. Agora, esses pontos aqui estão em 1000. Certo? Para a gente corrigir isso, a gente faz uma linearização. Uma linearização da situação. De maneira que a gente vai encontrar uma reta. E aí a gente pode equacionar a reta a partir desses pontos. Então, reorganiza aqui. Reorganiza aqui e encontra a reta. O outro caso é o caso de física. Movimento uniforme, movimento uniformemente variado. No caso, movimento uniformemente variado, a gente está falando, no caso, uma aceleração que é uma constante. A aceleração é a nossa taxa de variação da velocidade. A taxa de variação da velocidade, que é o clássico vovoat. O nosso vovoat, né, no caso do ensino médio, é uma função de primeiro grau. Então, VT igual a AT mais V0. V0 é o coeficiente linear, o A é a nossa taxa de variação, ou, no caso, o nosso coeficiente angular. Certo? O A geralmente vai ser definido igual a derivada, que vocês vão ver na parte de cálculo, dv dt. Certo? Nossa parte, que é a taxa de variação. Ela pode ser uma constante, aí vai ter um valor C. Ou pode estar variando, aí pode fazer curvas da nossa velocidade, ao invés de uma reta propriamente dita. No caso de molas, no caso a força igual a Kx, né? Então a gente pode ter diferentes aplicações da função de primeiro grau. A função de primeiro grau é primordial, é muito, muito importante nos nossos estudos de pré-cálculo, cálculo, física, laboratório, que vai aparecer em muitos, muitos lugares dentro da faculdade. Certo? Então, por fim, terminando a nossa aula, nossas dicas de estudo. Muito obrigado por terem acompanhado todo esse vídeo aí, que ficou um pouco longo, mas porque função de primeiro grau e as demais funções que a gente vai apresentar aqui são muito, muito importantes. Então fica a dica para vocês acompanhar o nosso canal aqui, com os nossos vídeos que a gente está postando, que já estão postados aí nas nossas playlists. Para você conferir também o nosso guia de estudos, né, do Projeto Ampere, que a gente tem. Nosso guia de estudos para você se organizar um pouquinho mais, ter umas dicas de estudo, de que livros, exercícios pegar, né, dos nossos alunos da engenharia elétrica, o que a gente tem como dica para você aprender ainda mais, tanto a parte de pré-cálculo, cálculo, física e as demais matérias que estão aí na sua grade horária, na sua graduação. E além disso, acompanhar as nossas listas de exercícios, que são as listas de exercícios com exercícios resolvidos, alguns exercícios fundamentais para vocês verem, e conferir na próxima e na íntegra o nosso vídeo de exercícios aí, que vão ser 2 exercícios, se eu não me engano, para vocês conferirem um pouquinho mais a parte de função de primeiro grau, vendo um exercício, acho que de laboratório, e outro exercício na parte de física, certo?
Então, muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência e até a próxima.